Olá pessoal, vamos aqui mais um exercício de mecânica dos materiais. Sou o professor Lucas Lima. Aqui a gente tem um cano, né, que forma um L, e ele quer saber os esforços internos na seção B, sabendo que a gente tem uma força de 50 newtons, aqui aplicada em A, um momento de 70 newton metro, né, no plano aqui em A, e também temos uma densidade linear no nosso cano de 2 kg por metro. Então, a partir dessas informações, né, ele quer saber quais que são os esforços internos em B. Como ele quer saber os esforços internos em B, uma das opções seria fazer o diagrama de corpo livre do corpo todo, achar as seções dos apoios e depois fazer o corte. Mas veja que, se eu fizer o corte antes, né, já em B, para o nosso diagrama de corpo livre, eu vou ter já 6 incógnitas e 6 equações, porque a gente vai ter somatório das forças em x, y, z e somatório dos momentos em x, y, z. Então é importante notar o quê? Que a gente tem essa densidade linear, né, de 2 kg por metro. Uma coisa que muitos alunos às vezes erram é tentar já colocar a resultante dessa densidade linear logo no início do problema. Só que se você faz isso, você vai cometer um erro, porque a densidade linear significa que você tem um carregamento distribuído, né, sobre todo o seu perfil de 2 kg por metro. Esse carregamento distribuído de 2 kg por metro, 2 kg vezes 9,81, isso dá 19,62 newtons por metro. Dessa forma, a gente consegue trabalhar tudo já, né, no Sistema Internacional de Unidades, Newton, metro. Então vejam bem, eu vou fazer o corte aqui de B, né, e guardar essa parte B de A. Bom, então agora eu desenhei o diagrama de corpo livre do nosso cano com corte em B, né? Veja que a gente tem aqui 70 Nm, 50 newtons, as 6 reações dos esforços internos em B. Veja que eu defini um eixo x, y, z respeitando a regra da mão direita. Você poderia colocar, né, XYZ em outro sentido, só que tem que sempre respeitar a regra da mão direita, né? Coloquei aqui as reações, a princípio, todas no sentido positivo de XYZ, mas ainda falta a resultante do nosso carregamento distribuído. Então veja que é como se eu tivesse aqui um carregamento distribuído, né, do que a gente calculou de 19,62 Nm. Em toda essa parte aqui, ó, de B até D, né, e de D até A. Agora que eu estou fazendo, que eu já fiz o corte e que eu já escrevi as reações, eu vou calcular qual que seria a resultante do carregamento distribuído em AD e qual seria a resultante do carregamento distribuído em BD. E aí vou escrever essas duas forças aqui. Então, o carregamento distribuído para AD, teremos 19,62 vezes 1,25. Isso daqui fica 24,52 newtons. Então, vou desenhar aqui esse 24,52 justamente no ponto médio entre A e D. E entre B e D, a gente vai ter 19,62 multiplicado por 0,5 metros, que é igual a 9,81 newtons. Até porque 19,62 a gente obteve multiplicando 9,81 por 2. Bom, agora a gente pode usar nossas equações de equilíbrio para começar a achar as seções dos apoios. Eu vou começar fazendo o somatório das forças em x, y, z. Então, o somatório das forças em x igual a 0. Em x, a gente vai ter o que como força? Isso daqui é um momento, 70 Nm, né? Então, a gente só tem V de x. Logo, a gente conclui que V de x igual a 0. Agora, somatório das forças em y igual a 0. Em y, né, o que a gente tem como força? A força normal, que atua aqui no ponto B, e só. Então, a gente vai concluir que a nossa normal
igual a zero. E agora, somatório das nossas forças em Z igual a zero. Quais são as forças que a gente vai ter em Z? Menos 50 newtons, menos 24,52, menos 9,81, mais, apontando para cima, Vz igual a zero. Isso nos resulta que Vz igual a 84,3 newtons. Bom, agora a gente já achou todas as forças de reação, temos que achar os momentos de reação. Para achar esses momentos de reação, a gente tem várias maneiras possíveis, né? A gente pode calcular pelas componentes escalares, mas eu vou, visto que é um problema tridimensional e por questões didáticas, né, eu vou fazer uma revisão usando a questão vetorial para a gente encontrar, né, qual que são as reações de momentos. Então, lembrando aqui, eu vou ter o somatório dos momentos em relação a um ponto. Esse ponto, arbitrariamente, eu vou escolher o ponto B, que assim Vz não vai realizar momento, né? E fica mais fácil para mim também me organizar em relação às dimensões do problema. Momento igual a zero, só que eu vou usar as equações vetoriais. Estou colocando isso aqui embaixo só para dizer que é um vetor. E aí, visto que eu estou descrevendo de maneira vetorial, eu vou ter aqui então vetores unitários I, J, K, né, paralelos ao eixo X, Y, Z, e assim eu posso descrever as reações no meu apoio como momento aqui no ponto B em X, Y, Z, né? Então, com os vetores unitários I, J, K. Então, coloquei aqui MXI, MYJ, MZK, né? E o momento das diferentes forças. Bom, tem também esse momento aqui de 70I, né? Que é um momento aqui já de binário na direção de X. Então, 70I, né? Na direção positiva do eixo X. E aí a gente vai ter o momento das diferentes forças. Então, o momento de uma força em relação a um ponto, né? No nosso caso vai ser o ponto B, vai ser o vetor posição de um ponto qualquer de aplicação dessa força em relação, né, ao ponto O, que é o ponto do momento, produto vetorial com a própria força. Então, né, isso aqui lembrando, vocês já conhecem lá da estática. Então, a gente tem aqui, por exemplo, essa força que está em menos 50K, né? A força aqui. E qual que é o vetor posição dela? Para chegar até ela, a gente vai ter que andar para cá, né? 0,5 J e mais, né? 1,25 I. Então, 1,25 I mais 0,5 J, vetorial menos 50K, certo? Agora, das outras forças, eu vou ter que entrar aqui nessa linha de baixo para escrever, porque ficou um pouquinho grande a expressão. Então, essa outra força vai ser parecido, só que ao invés da gente ter 1,25i, a gente vai ter a metade disso na direção i. Então, temos 0,625i mais 0,5j. Produto vetorial com a força aqui, menos 24,52K. Qual outra força que atua no sistema? Essa daqui, 9,81, que vai ter o braço de alavanca aqui, né, da metade de 0,5, então 0,25. 0,25J, produto vetorial com menos 9,81K. Isso tudo igual a zero, né? Mas vai ser 0I, 0J, 0K, então zero vetorial. Como essa equação ficou grande, eu vou trocar de cor aqui para seguir a próxima linha. Então vai ficar MXI mais MYJ, MZK mais 70I mais 1,25 vezes 50, vai ser 62,5. Em que direção? Que é uma pequena estratégia mnemônica para lembrar do produto vetorial. Então a gente tem I vetorial K dá menos J, mas já tinha esse menos aqui do menos 50, então vai ficar mais J. 0,5 vezes 50 dá 25, né? J vetorial K dá mais I, com menos que tinha antes, então vai ficar menos I, menos 25I, tá?
Vamos continuar aqui para a próxima linha. Então, 0,625i vetorial, né? 24,52K. I vetorial K menos J. Menos com menos que já tinha aqui vai ficar mais, então 15,32J. Agora 0,5J, né, vezes esse daqui, então vai ficar menos 12,26I mais J vetorial K. J vetorial K vai dar I positivo, né? Com o menos que tinha aqui vai ficar menos. Então, menos 2,45i, isso tudo igual a zero vetorial, que dá 0i, 0j, 0k, né? Agora, então, fazendo as componentes escalares, i, j, k, a gente vai ter as componentes que tem i, mx mais 70 menos 25 menos 12,26 menos 2,45 igual a zero. Então, mx igual a 30,29 Nm. Agora, quem está em componente em J, a gente vai ter my mais 62,5. Então, mx vai ser menos 30,29 Nm. Em y, a gente vai ter my 62,5, 15,32 igual a zero. My igual a menos. Então, aqui, os momentos em y, a gente vai ter my, né? 62,5, 15,32, né? Então, isso aqui igual a zero. Isso resulta que my vai ser menos 77,82 Nm. E mz, né? Só vai ter mzk aqui, resulta que mz igual a zero. E o mx, não sei se eu tinha falado antes, é menos 30,29 Nm. Então, a gente tem aqui as componentes, depois se quiser pode achar resultante, é só tirar a raiz quadrada da soma dos quadrados das diferentes componentes. Se tiver alguma dúvida, por favor, escreva nos comentários e dê o seu like para reforçar nosso trabalho. Obrigado.